Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, vocês ficam sabendo aqui. Galera, o vídeo de hoje ele é um pouquinho mais sério que o normal, ele é um pouquinho mais complicado, digamos assim, porque nós acabamos de ter a notícia, né? Bernardo Chapo, zagueiro do Ituano, que o São Paulo estaria interessado, estava interessado e acabou fechando com o Fortaleza. Não é mais zagueiro do Ituano, né? Agora zagueiro do Fortaleza. Uma coisa que chamou minha atenção e chamou de todos vocês, já dei informações antes aqui do Bernardo Chapo, do interesse do São Paulo pelo Bernardo Chapo, e agora nós recebemos uma falha de informação, umas notícias assim, muito preocupantes em volta desse jogador, e muitos comentaram aqui, te digo que tem que falar desse Bernardo Chapo, porque realmente, o que é isso? O que está acontecendo com o São Paulo? Bernardo Chapo que acabou de fechar com Fortaleza por mais ou menos, né, foi noticiado 1,8 milhões de reais, um pouco menos que 2 milhões de reais, e o São Paulo, pelo mesmo jogador, falou, né, ali comunicou que o jogador, para ser contratado pelo São Paulo, custaria mais ou menos aproximadamente 12 milhões de reais. Então acho que isso nos deixa um grande ponto de interrogação na nossa cabeça, uma coisa que deixa a gente muito preocupado, porque o que estão fazendo lá dentro de São Paulo? O que está acontecendo com o São Paulo? Para o São Paulo custava 12, para o Fortaleza custava quase menos que 2 milhões? Então é muito preocupante. Nós sabemos que tem muitas coisas que não dá para entender financeiramente falando do São Paulo. Nós sabemos que essa gestão atual e essa diretoria não vai olhar a saúde financeira do clube. Contratações igual do Emiliano Rigoni, que na época veio de forma interessante, mas custou 11 milhões, né? Era mais ou menos, falaram que custou, que o compraram por mais ou menos 11 milhões, depois foi divulgado 22 milhões. Então, muita coisa que nos deixa com esse ponto de interrogação na cabeça, né? Essa grande dúvida em cima de várias coisas que acontecem com o São Paulo. Outra coisa também nesse sentido que nos deixa muito preocupantes, que nos deixa muito preocupados, né? Que é uma coisa muito preocupante, que nos deixa muito preocupados, é em relação a esse superávit que o São Paulo falou que tem. O presidente Júlio Casares comunica que está tudo bem, que o São Paulo está fechando no azul, né? Essa temporada. E aí, só que aí a gente vê coisas como o salário de jogadores atrasados, né? Não o salário, o direito de imagem, mais especificamente falando. Atlético Goianiense falando que ainda não recebeu pelo Rato. A gente vê dívidas chegando, né? Aí você fala, bom, mas de um certo ponto o São Paulo está no azul, mas por um outro não está. Então, o que está acontecendo? O que estão fazendo com o São Paulo? Isso é muito preocupante, quero que vocês comentem em relação a isso. Galera, Lucas Beraldo, nosso zagueiro, né? Nosso zagueiro da base, que eu particularmente gosto bastante, foi convocado para a seleção sub-20. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Parece que o São Paulo não queria, não quer liberar. Foi ele e o Patrick. Vamos ver como é que vai ficar essa questão do Lucas Beraldo. O Beraldo, um zagueiro para mim muito importante do São Paulo. Claro que ele está verde, está cru ainda no bom sentido, né? Para mim falta experiência pro Beraldo, mas eu vejo o Beraldo como um zagueiro muito promissor e é um zagueiro que o técnico, o Rogério Ceni, não conseguiu estragar ainda, né? É um zagueiro ainda forte, é um zagueiro que quando a gente vê em campo, a gente vê que é o oposto de alguns outros jogadores e principalmente alguns da base, né? Ele é o oposto de vários jogadores do elenco atual do São Paulo. Ele é um jogador que eu pelo menos vejo dessa forma, quero que vocês comentem, mas eu vejo o Beraldo como um cara que pode render muito positivamente pelo São Paulo, e o que me agrada mais é que o Rogério ainda não conseguiu estragar. Não só o Rogério, mas essa comissão técnica horrível, né? Ridícula, incompetente, que já se provou ser incompetente por conta dos resultados, mais de 1 ano e meio de trabalho, e a gente não vê nada positivo, não vê evolução nenhuma no trabalho. Então, isso é bom. Não conseguiram estragar o Beraldo ainda, não conseguiram fazer ele, né, se perder lá na frente. Tentam, né? Se continuar, a gente sabe que o trabalho técnico do São Paulo, da comissão técnica, só piora dia após dia, mas pelo menos o do Beraldo não conseguiram estragar ainda. Ele ainda é um zagueiro interessante, não conseguiram fazer essa lavagem cerebral e tentar tirar, né? Tirar as principais características que o jogador tem, que o Beraldo tem se mostrado ser um zagueiro forte, firme, que chega desarmando realmente, né? Então, se fosse pelo gosto do técnico, seria um zagueiro igual o Alan Franco, um cara que não desarma, que não tem características de defesa e que tem características de passe. E aí a gente fica tomando gol, fica perdendo para qualquer time. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação do Lucas Beraldo. Quero que
tomara, né, que a carreira dele deslanche aí. É um zagueiro que eu particularmente gosto bastante e tem muito ainda a evoluir, tem muito para render em campo no São Paulo Futebol Clube sem essa comissão técnica, sem esse técnico, sem o assistente dele. Para mim não pode deixar estragar mais uma joia do São Paulo como fizeram com o Igor Gomes, Nestor, como fizeram com o Luan, não falando em termos de futebol, né, mas o contexto, a situação em volta do Luan, que a gente vê que é muito mais por conta da comissão técnica, do trabalho feito extra-campo ali, né, com o jogador, do que em campo mesmo. Galera, o São Paulo tá atrás do zagueiro Felipe Silva, do Avaí. Teria feito uma sondagem oficial, né? O zagueiro custa mais ou menos 2 milhões de reais, né? Algo algo nesses valores. Não dá pra saber nunca os valores, mas é outra coisa muito preocupante, né? Independente se é um cara bom e barato, independente de qualquer coisa, o São Paulo tem ido atrás de jogadores assim e isso é um sintoma, a gente entende que é um pedido do Rogério Ceni, né? Por conta do que a gente vê do trabalho do Rogério e por conta do que a gente já viu antes. O Rogério Ceni foi entregue jogadores para ele que a gente entende que poderiam render mais, como Naruel Bustos, Nicão, Patrick, jogadores que não são baratos, né? Jogadores que não foram baratos e muitos outros que vocês podem me lembrar aí, jogadores que não são tão baratos, mas que ele não dá nem chance, nem que ele não dá nem oportunidade, que ele não faz. A gente percebe, a gente entende ali que o treino é tudo fechado, mas a gente percebe que o trabalho não é feito com alguns jogadores da forma que é feita com outros. E aí nós temos uma evidência muito clara disso, que é aquele exemplo que eu não canso de dar aqui no canal, que era quando ele estava no Flamengo. O Flamengo querendo contratar todo mundo, contratando vários jogadores de Europa, pagando caro, gastando altos salários, fazendo altas negociações, altas contratações. E quando ele estava lá, vazou um áudio do cara do scout lá, de estatística lá do Flamengo, falando: a gente oferece os caras de Europa, oferece caras tipo o Cebolinha, que estava na Europa naquela época, o Vidal, caras que o Flamengo efetivamente trouxe. E ele falou: o Rogério, não dá pra entender, ele pede os caras do Fortaleza, pede cara do Ceará, pede cara aqui de Série B. Então isso é muito para mim, tá? É muito a mão do Rogério, esse Felipe Silva, esse zagueiro de interesse pra mim é muito a mão do Rogério. E aí a gente não sabe mais, né, se ele quer prejudicar o São Paulo. Eu não acredito que ele queira prejudicar diretamente o São Paulo, mas ele prejudica todo dia. Indiretamente, mesmo que talvez ele não queira, eu não ponho minha mão no fogo, eu não sei se ele quer ou não prejudicar o São Paulo, imagino, acredito eu que não, mas acaba prejudicando, né? Porque a gente percebe que ele talvez tenha um ego inflamado, que ele queira convencer todo mundo das convicções dele, e aí ele só contrata subjogadores, jogadores que não têm as qualidades naturais ali de bons jogadores, de jogadores habilidosos, que ele queira só jogadores para meramente obedecê-lo, para falar: eu sou o técnico, tá vendo? Eu montei o time dessa forma. É todo mundo meio que robozinho e ganha e acontece alguma coisa boa porque eu faço, eu sou o melhor técnico. Eu acho, isso é opinião minha, que ele se acha o melhor técnico da história do futebol e dá pra ver que ele é um dos piores, né? Que todo mundo, ele entende a forma como ele entende futebol, como ele fala que entende, do zagueiro construtor, o padrão que ele dá pro time, né, do zagueiro construtor, os meio-campistas que não precisam saber jogar, que é pra correr e repor na marcação, que não repõe, né, porque o São Paulo toma gol todos os jogos. Aí os laterais, quando viram alas, né, quando o São Paulo tá atacando, que viram alas, é a única jogada que ele tem. Essa forma dele entender futebol já tá provado que não funciona, já dá pra ver pelos resultados que não funciona, então é muito ruim. Que adianta você ter esse entendimento de futebol, você ir até o fim, sendo que não funciona? Então é muito ruim. Agora nós estamos vendo o Alisson aí aparentemente, né, deixando o São Paulo na lista dos negociáveis aí para ir embora. Já trouxemos o Michel Araújo, que vou torcer muito, não tenho grandes expectativas, tomara que dê muito certo no São Paulo, mas a gente entende que é mais ou menos um dos perfis dos jogadores do Rogério Ceni, né? Esses caras que a gente não sabe de onde veio, para onde vão, esse do Avaí, o Chapa, esses pedidos do Ituano. Então infelizmente, por conta de uma gestão técnica horrorosa, incompetente, que está estacionada no São Paulo e que de forma irresponsável a diretoria não manda embora, a gente fica lidando com esse tipo de informação, com esse tipo de coisa todos os dias, né? Com esse péssimo trabalho, dia após dia, inconsistência de escalação, o futebol apresentado, né? É pífio, é patético, não tem evolução no futebol.
e infelizmente nós lidamos com isso. Mas a boa notícia é que, gente, tudo indica que o Everton não param, essas sondagens, essa história do Everton Ribeiro do São Paulo, no São Paulo não param. Aparentemente, muito provável, ele não vai continuar no Flamengo. São Paulo é um dos interessadíssimos. Parece que o pai do Everton Ribeiro é São Paulino também. Isso poderia ajudar essa vinda do Everton Ribeiro para o São Paulo. E eu estou, já falei isso aqui para vocês antes, eu estou muito esperançoso. Estou querendo contar demais com que a chegada, uma possível chegada do Everton Ribeiro no São Paulo. O São Paulo sonda demais o Everton Ribeiro, já podendo assinar pré-contrato no meio do ano. Já podendo assinar basicamente agora. Daqui a pouco já podendo fechar com o Everton Ribeiro e teria que fechar por conta da situação dele no Flamengo. E aí tinha que chegar e pegar. Eu estou contando que com uma possível chegada do Everton Ribeiro, sim, um jogador diferenciado, um jogador que é craque. Eu sei que não é tão novinho, não está mais tão novinho, mas é um craque de bola. É um cara que, falando nível Brasil, está acima de basicamente todos. É um cara que mudaria o São Paulo da noite pro dia. É um meia habilidosíssimo que não pode ter um técnico atrapalhando ele. Tem que ter um técnico que deixe o jogar solto ali pela meia direita ali, né, pra ele vir fazendo o facão com a esquerda dele, que é onde ele se sente confortável, é onde ele rende melhor. Então eu estou realmente esperançoso, contando com uma possível chegada do Everton Ribeiro ou de algum jogador nesse perfil, né, que a gente tanto implora, que a gente tanto suplica, mas sem o Rogério Ceni. Eu estou acreditando que ele vai ser, já falei isso aqui antes pra vocês, estou querendo acreditar, eu acredito de verdade nisso, viu, gente, que ele não aguenta, não consegue segurar lá pela terceira ou quarta rodada do Campeonato Brasileiro, porque a gente já sabe que ele vai perder, né? Que é um trabalho muito ridículo, é um trabalho horrível, que não dá pra acreditar, não dá pra. Então a gente precisa se livrar dele o quanto antes pro São Paulo não ficar brigando com rebaixamento, não jogar outro Brasileirão no lixo, não jogar outra temporada no lixo. O Paulista já foi jogado no lixo por causa dele. Não pode jogar mais os campeonatos no lixo, a Sul-Americana, Copa do Brasil, brasileiro, não pode mais, não podemos mais, isso não pode mais acontecer no São Paulo. Então, uma sondagem, uma especulação feliz dessa do São Paulo, que é um cara que teria que trazer sim, teria que se esforçar um pouco para trazer, não é para pagar 12 milhões no Bernardo Chapo, né, diretoria, né, Casares? É para tentar pagar 12, 15, vai no máximo, para trazer o Everton Ribeiro e o salário, te digo o salário mais de 1 milhão, beleza, pagava 700 mil pro Éder e 750 mil pro Nahuel Busto, então não dá pra você pagar 1 milhão, 900, 800 mil pra um cara do Everton Ribeiro que muda o time de patamar, que traz resultado em campo. A gente sabe que daria sim. Mas tudo isso não adianta se ele continuar como técnico, porque ele, pra mim, ele prejudica todos os jogadores. Pra mim, ele não consegue extrair nada de positivo de nenhum jogador. Pra mim, só o piora. Ele só piora todo o trabalho. Galopo não tem mais posição. Luciano virou meia, Rato virou atacante, toda aquela bagunça, aquela pardalzice, aquele trabalho escroto, horroroso, que a gente infelizmente já sabe. Pra nós voltarmos a respirar, pra gente voltar a ter esperança, ele precisa sair o quanto antes. E esse tipo de contratação, se realmente chegar no São Paulo um jogador do perfil do Everton Ribeiro, ou o Everton Ribeiro mesmo, isso me dá esperança de que ele não vai continuar, porque a diretoria não pode continuar sendo tão burra assim, não é possível. Mas é isso aí, comentem o que vocês acham, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sino, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.